Bem Viver, espiritualidade no dia a dia. Oi, eu sou a Lulu e esse é o Bem Viver, podcast devocional do Novas Narrativas Evangélicas. Que saudade de você! Como é que tá o seu domingo? Gente, confesso pra vocês que eu mesma tenho dias e dias, tá? Esse domingo, especialmente, tá ok, assim, coloquei umas coisas na agenda, coloquei gente pra ver, pra não ficar tristonha, mas nem sempre os meus domingos são ótimos, assim. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Também porque é claro que eu tava ouvindo o álbum novo da Lineker e eu quero muito compartilhar umas coisas com vocês, que eu pensei enquanto eu ouvia. Então, vamos lá. Bom, a Lineker lançou um álbum que, se eu fosse você, já colocava aqui na fila pra ouvir depois desse episódio. E uma das minhas músicas favoritas é Me Ajude a Salvar os Domingos, que ela diz assim: de olhos fechados, peço que alguém me ajude a salvar os domingos. E eu fiquei pensando muito sobre essa música, porque além de ser linda, tem essa mensagem sobre o domingo, né? E me diz uma coisa, você era do tipo que tinha uma rotina do domingo enquanto você crescia? Porque lá em casa sempre foi um dia super cheio, porque família pastoral, né? Então era culto de manhã, de noite, com ensaio no meio, assim, às vezes ensaio do coral, ensaio do louvor, ensaio do coral das crianças, almoço 3 horas da tarde, às vezes ir visitar um irmão no meio da tarde também. Aí era o tempo de tirar uma soneca, acordar com um grito de futebol da vizinhança, fogos, tudo mais, churrasco do vizinho. E já dava a hora de voltar pro culto da noite, chegar em casa, assistir Fantástico, acabou. Assim, domingo passava, a gente nem via. E na medida que eu fui crescendo e depois mudei de cidade, mudei de igreja, eu não queria mais ter os domingos tão preenchidos, sabe? Porque era meio cansativo, assim. Então eu fui negociando os meus domingos, me permitindo colocar outras atividades, colocar uma cachoeira, um negócio, né? Permitir faltar o culto, no começo com muita culpa, mas depois trabalhando essa culpa, me permitindo viver outras formas de espiritualidade também no domingo, né? Que não fossem necessariamente ir à igreja e depois voltando a ir à igreja, assim, por escolha própria e não porque tinha, né? Tinha que. E aí, eu também fui descobrindo um sentimento que eu comecei a chamar de solidão de domingo, que foi o nome, inclusive, que eu dei com a minha psicóloga na época, para um vazio que eu sentia todo domingo à noite, que tinha a ver com um dia que não era preenchido por gente, por comunidade, por atividades. Principalmente quando eu passava os domingos sozinha, assim, me vinha uma solidão, assim, uma vontade de ver gente, uma vontade de bater perna, uma vontade de comer pizza depois do culto. E um pouco também pela sensação de, depois do domingo vem a segunda, né? A sensação de sentir que o descanso não era suficiente, né? Porque o final de semana passa muito rápido para uma semana inteira esmurrada pelo capitalismo, assim. Então, o domingo acaba sendo uma lembrança de que a segunda está logo ali. E eu descobri que essa solidão de domingo, depressão de domingo, medo de domingo, ou Sunday Scary, segundo o jornal The Guardian, é um fenômeno comum entre muitas pessoas, que alguns psicólogos, psicanalistas, psiquiatras têm estudado, inclusive. E nessa matéria eles falam sobre esse Sunday Scary, ou medo de domingo, como essa forma de preocupação mental com a semana que se inicia, com sentimento de pavor, nervosismo, dificuldade para dormir, como se sua mente começasse a se desviar do que geralmente é relaxamento ou diversão no fim de semana, para preocupações sobre tudo que você tem que fazer na semana de trabalho que está começando. Então tem a ver com capitalismo e também tem a ver com essa experiência extremamente humana que é se sentir sozinho. E de vez em quando isso volta, assim. Já passei domingos recentes me sentindo sozinha, meio triste. Faz parte, né? Porque aprender a viver na solidão ou na solitude talvez seja uma das maiores skills que a gente precisa aqui na vida adulta.
Eu ainda tô no processo de aprender a ficar sozinha, aproveitar minha própria companhia, aprender a hora de chamar alguém também, de não querer ficar sozinha. Porque a gente é bicho que vive em bando, né? A gente vive em grupo, se reconhece no outro, a gente vai criando nossas redes de apoio, nossas famílias. Então a gente vai aprendendo a salvar os domingos uns dos outros. Então eu gosto muito da oração da Lineker, que ela diz que fecha os olhos e pede para alguém salvar o domingo. E essa foi minha oração muitas vezes, assim. E eu tenho acreditado muito no poder das relações que sejam o que elas são. Essas relações que são artesanais, que a gente vai criando e vai cultivando, e de repente que salvam o seu domingo, né? Relações que sejam de trocas justas, sem sacrifício. E morando longe da minha família e de todo mundo há algum tempo, eu aprendi que eu não preciso estar com a minha família de sangue para viver um almoço de domingo em família. Eu não preciso ir à igreja, templo, para ser igreja com alguém. Eu não preciso de muito para salvar o domingo de alguém ou para ter o meu domingo salvo por alguém também. E eu posso pedir ajuda quando os meus domingos estão muito difíceis. A Bíblia diz que Jesus era chamado de glutão e beberrão, né, pelos fariseus. Eu gosto muito disso, porque parece que ele estava sempre indo na casa de alguém, né, para comer, para beber. Nossa, aquele ali, nossa, beberrão, comilão. Eu, como taurina, me identifico muito, compartilho desse ministério do meu Mestre Jesus, e eu amo saber que o Deus conosco era o Deus do rolê, da festa, da mesa, e também era o Deus do silêncio, do monte. Fico imaginando alguém tirando foto de Jesus 40 dias no deserto, postando assim, liberdade ou solidão, sabe? Porque o evangelho também é sobre a mesa, né? É sobre a gente compartilhar a nossa mesa com alguém. E aqui vão algumas dicas que eu encontrei aí sobre salvar o domingo ou acabar com essa solidão de domingo. Primeiro, eu acho que a gente precisa se organizar e acabar com o capitalismo, né? Porque tem coisa que é isso, só acabando com esse sistema que acaba com as nossas autoestimas e com os nossos dias, com o nosso tempo, né? Para conseguir sobreviver. Segundo, viver o seu final de semana como se fossem férias, longe de tudo que diz respeito ao seu trabalho, inclusive na noite de domingo. Isso aqui é muito difícil, né? Porque tem gente que usa o final de semana para trabalhar também, para fazer renda extra. Então, todas as dicas têm que ser flexibilizadas de alguma forma. Mas foram algumas coisas que eu encontrei e quis trazer aqui para você pensar se faz sentido ou não, se vocês acham que é balela, enfim, pra gente construir junto. E eu fiquei pensando que mesmo que você preencha seus dias, seus finais de semana com trabalho, é muito importante reservar um tempo para descanso de fato, sabe? Para desligar, para não olhar mensagem de trabalho, para arquivar os grupos e fingir que eles não existem, para desativar o e-mail, desativar a notificação de tudo e descansar. Nem que seja um período, nem que seja uma noite, sabe? Vai fazer uma coisa que não tenha nada a ver com isso, porque sua cabeça vai precisar. Algumas coisas que eu encontrei também foi sobre como lidar com a sua segunda-feira, né? E que uma coisa que pode ajudar é introduzir na sua segunda-feira um começo legal. Então, um café da manhã bacana, ou uma atividade que você gosta, que você é bom. Não sei se faz sentido pra mim, acho que não. Pra mim, eu acho que eu já começo esmurrada de qualquer jeito. Mas, quem sabe, faz sentido pra você, né? Colocar alguma coisa legal na sua segunda-feira pra começar com uma lembrança boa e não com uma lembrança de que o capitalismo vai te esmurrar naquele dia. Outra coisa que eu vi foi sobre, nesse mesmo texto do The Guardian, posso colocar aqui na descrição, é sobre planejar coisas legais durante a semana, um encontro na hora do almoço, ou um café no fim de tarde, para que a semana não seja só esmurrares do capitalismo, sabe? Para fazer alguma coisa interessante também, não só aos finais de semana, mas colocar pequenos momentos de descanso, pequenos oásis no meio da semana. E o último que eu colocaria aqui por minha conta própria é fazer uma terapia, né, gente? Porque o capitalismo é muito difícil pra gente lidar sozinho. E todos os atravessamentos que a gente tem para além do capitalismo, né? Bom, eu acho que mesmo 2 anos depois do fim da pandemia,
A gente ainda tá traumatizada, tentando reaprender a viver em comunidade. Por mais que a gente não fale muito sobre isso, com certeza a gente ainda vai precisar de algum tempo de cura comunitária, desse período de isolamento que a gente viveu forçado, né? A Lineker termina a música dela com: olhe nos olhos, vamos brindar o fim do dia, pois sem você, esse domingo não passa. E eu queria te convidar para tentar salvar o domingo de alguém. Pode ser esse, pode ser o próximo, pode ser outro. Mas você sempre pode convidar alguém para um almoço, um café, uma feira, uma praia, um parque. Ou até um espaço de espiritualidade. Porque às vezes é só fazer uma oração e cantar um hino também, né, gente? Pelo menos para mim. Então pense em alguém aí que você pode convidar. Não para ter seu domingo salvo, mas para salvar o domingo de alguém. Fez sentido pra você? Não sei, talvez não, talvez sim. Temos mais um episódio. E é sobre, conta pra gente o que você achou aqui ou nas redes sociais, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até a próxima. Bem Viver é um podcast original do Novas Narrativas Evangélicas. Toda gente junta, construindo uma fé coletiva, consciente e ativa. Você encontra episódios novos todo domingo no seu tocador de podcast favorito e pode apoiar esse projeto pelo Apoia-se. Segue a gente no Instagram para saber mais sobre o que esse movimento está fazendo pelo Brasil. Esse podcast é apoiado pela TID Setúbal. A apresentação e o roteiro são da Luciana Petersen e Matheus Machado. A edição é da Bianca Hatt, o design babadeira é da Nick Ellert, a comunicação é feita pela Tayo Amaral. E a gente tem na equipe a Evelyn e a Tati, que nos ajudam muito para manter a casinha em pé e funcionando. Tchau!